participado já de vários eventos organizados pelo Fundecitrus, apresentando resultados parciais desse projeto de desenvolvimento de um biopesticida para o controle do psilídeo, o vetor do greening. E hoje eu estou aqui para apresentar já resultados de um produto pronto, acabado já no mercado para uso, que é o Challenger. Tá? Então, é um prazer estar aqui para compartilhar para vocês os resultados que levaram ao desenvolvimento desse produto, e eu vou fazer um breve histórico, né, sobre como foi todo esse processo de desenvolvimento. Isso começou lá no início de 2011, onde, por uma demanda do próprio Fundecitrus, nós começamos a fazer esses estudos para tentar desenvolver um produto à base de fungo, né, entompatogênico. E já nos 2 primeiros anos dos estudos, os resultados eram bastante promissores e a gente viu a necessidade de ter já um parceiro comercial, né, já desde o início do projeto, para viabilizar, né, o processo de industrialização, né, e também para já entrar com os processos para registro do produto, que a gente sabe que isso é bem demorado. Então, durante esse período aí de 2014 a 2017, né, houve aí, né, uma participação da empresa que a gente escolheu, que foi a Koppert, né, para fazer a parte de industrialização do produto. Né. No final da minha apresentação, o Danilo está aqui representando a Koppert e vai apresentar para vocês mais algumas características do Challenger. Então, esse produto ele é a base de um fungo endopatogênico, cujo nome é Isaria fumosorosa. Né. E ele foi um dos produtos, é o único produto que foi desenvolvido especificamente para o controle do psilídeo da Diaphorina citri. Então, o primeiro produto comercial à base desse fungo aqui no Brasil também. E então o projeto está aí. Foi em novembro de 2017, né, saiu o registro comercial. Então a gente já está com alguns dados mais recentes do produto que eu vou mostrar aqui. Então vamos falar primeiro do produto. O princípio ativo, então, é esse fungo endopatogênico, a Isaria fumosorosa. Está aqui o nome. É um fungo que é comumente encontrado nos solos brasileiros, né, não só no Brasil, no mundo se encontra. Ele é um fungo também encontrado infectando naturalmente, né, alguns ácaros e diferentes tipos de insetos, a Diptera, Hemiptera, Hymenoptera. São poucos produtos no mundo registrados à base desse fungo. E os que são registrados, eles são usualmente usados para controlar mosca branca e pulgão. Então, no Brasil, a gente encontra ele até causando epizotias, altas mortalidades, por exemplo, em mosca branca, em diferentes cultivos. Então, como é que funciona esse fungo? Ele age inicialmente, né, existe uma fase que a gente chama de adesão até ocorrer a germinação. Significa que os esporos, né, que a gente chama de conídeos, são estruturas reprodutivas, ela tem que cair sobre o corpo do inseto, e aqui nós temos aqui um esporo germinando, né, sobre uma parte do inseto, e isso é um evento que é regulado por uma série de fatores, por exemplo, carga eletrostática do próprio conídeo do inseto, hidrofobicidade dessa superfície, até que ele consiga, então, se aderir. O processo de germinação ele é um processo enzimático mecânico, o fungo produz enzimas que vai ajudá-lo a penetrar dentro do inseto, né, geralmente em regiões membranosas, né, mas mais moles. Penetrando, ele produz já as hifas, que coloniza, usa todo o conteúdo interno do inseto, produz toxinas, levando o inseto à morte, uma fase que a gente chama toda de colonização, e depois ele tem que reproduzir, ele tem que sair do inseto. Então começa uma fase que é o crescimento externo, que é essa pulverulência branca, tá? E isso é um sinal para o produtor, quando aplica um produto nas condições adequadas, ele vai encontrar insetos com essas características aqui. Então, isso aqui gera novos ciclos, né, de infecção, porque ele produz mais conídeos, né, sobre o corpo do inseto, não necessariamente só diaforina, alguns outros insetos, por exemplo, pulgão, são bastante susceptíveis para esse fungo. Então, isso é uma característica importante, é um diferencial do produto. Ele não tem aí um período de ação como um inseticida sistêmico, por exemplo, mas ele tem essa característica dele poder reciclar, né, e gerar novos ciclos de infecção no ambiente. Então, além do princípio ativo, que é o fungo, o produto ele tem uma formulação, né, que são aí, além dos inertes, substâncias que são adjuvantes, que dão a característica aí desejável para o inseto. Tá? E esse é um dos diferenciais desse produto.
Nós tivemos aí nos últimos 2 anos enxurrada de registro de produtos à base de fungos entomopatogênicos no Brasil, devido a uma normativa da agricultura orgânica que permitia registro de produtos. Esses produtos não são formulados, eles não têm esse tipo de característica porque pela própria normativa não é permitido. Então, esse é um slide bastante carregado com série de informações, que é justamente para mostrar a complexidade que é, né, o desenvolvimento da formulação. Então, mas, em resumo, o que uma formulação ela tem que ter? Ela tem que ter substâncias adjuvantes que vão dar características importantes, né, como, por exemplo, miscibilidade. Né? O produto ele tem que misturar bem na água. Né? O conídeo, que é a parte, que é o ingrediente ativo, ele é hidrofóbico, ele não se mistura bem na água se você não tiver um bom substância tensoativa. Ele tem suspensibilidade. Então, nosso produto é um produto líquido. Então, né, ele não pode decantar dentro dessa formulação líquida. Espalhabilidade, para dar uma boa adesividade nos insetos, na aderência, e todos os outros adjuvantes que entram dentro do produto vão dar característica importante, por exemplo, para permanecimento no ambiente, uma proteção ultravioleta, para ele lidar com as condições ambientais, assim como ter um bom período de prateleira. Tá? Então, eu vou falar mais um pouquinho sobre o processo que a gente fez de desenvolvimento dessa formulação. Os primeiros estudos que nós fizemos, os resultados não eram muito consistentes. Nós estávamos testando produtos que já estavam no mercado, testando alguns isolados que a gente tinha no banco nosso de isolados, e tivemos que voltar um pouco atrás e entender sobre o inseto e por que as coisas não estavam funcionando muito bem. Esse slide mostra um mapeamento da morfologia externa do inseto, e aqui eu tenho características, por exemplo, o inseto na parte dorsal dele, boa parte é protegida pelas asas, né, e que então não tem um bom molhamento. O fungo, diferente de um químico, ele realmente tem que entrar em contato com o inseto para matar. Ele tem que aderir nessas regiões que são susceptíveis. Na parte aqui dorsal do tórax, não só, né, na parte, na verdade, quase todo o tórax, na cabeça, ele tem uma grande quantidade, isso aqui são estruturas chamadas de acantos, que produzem essa serosidade. Então, tá, isso aqui é uma região da cabeça. Essa região é extremamente repelente à água, então o molhamento ele precisa de ter um bom tensoativo que vai dar quebrar a tensão superficial da água e fazer a adesividade, aquele processo que eu mostrei lá do primeiro passo, que é a adesão do conídeo na superfície do inseto. Então, se a gente olha na microscopia eletrônica de varredura, a gente observa que essa faixa marrom aqui, nessa parte, que é bem espessa, é basicamente quitina, uma parte muito dura de difícil penetração. Tá? E a gente imagina que isso também tem algumas substâncias aqui que estejam afetando a germinação dos insetos. Então, boa parte da penetração ela ocorre na parte ventral do corpo. Então, ter um bom molhamento em todo o corpo é fundamental para ter uma eficácia do produto. Tá? Como é que a gente conseguiu, né, contornar esse problema? Nós temos um teste de uma série de adjuvantes em laboratório, comparando alguns aqui, por exemplo, né, o Twin, que é um adjuvante bastante inócuo, né, ele é bastante seguro, usado bastante com produtos microbianos. Né? Então, após 24, 48, 72 horas, as setinhas mostram aqui vários conídeos. Os conídeos permanecem inalterados, não germinam. Alguns se aderem ao inseto, mas não germinam, e eles se ficam, né, sentados, parados, aí, sem nenhum desenvolvimento. O CIAT, que é um ótimo produto para a redução, por exemplo, de volume de cauda, né? Ele tem características interessantes, mas também, a mesma coisa, a gente não observa nessa região do corpo um desenvolvimento, né, uma germinação. Tá? E até dados que a gente tem que a aplicação num determinado volume de cauda, a retenção de conídeos é baixa com o CIAT. Então, ele lava muito bem o inseto, mas acaba perdendo muito conídeo também. Esse é um acrônimo aqui para um adjuvante que ele é um dos constituintes da formulação, tá? Proprietário da Koppert agora, e aqui mostrando os conídeos já germinados nessa região do corpo. Tá? Então, isso aqui é apenas um exemplo, a gente fez isso em outras partes do corpo. Então, esse adjuvante aqui ele tem um efeito aditivo, né? Ele maximiza a ação do fungo. Então, como é que funciona o produto? Né? Basicamente é uma suspensão concentrada, é um produto líquido, de fácil, mostrando a miscibilidade dele em água, rapidamente ele se mistura na água, né, e não tem problema de decantação. Então, é um produto que vai ser usado como se usa um produto químico normalmente. Tá? Então, essas são as características do produto.
Eu vou passar agora para mostrar os dados que levaram, né, aos resultados que a gente vai mostrar aqui de aplicação em campo. Então, já logo no primeiro ano, dezembro de 2011, 2012, até janeiro de 2013, nós fizemos alguns testes iniciais, e esses testes eram basicamente para entender um pouco sobre qual o volume de caldo a gente deveria usar. Na época se usava, isso aqui foi uma área no distrito de Rechã, em Itapetininga, onde se usava 2 mil litros por hectare, e já havia uma tendência de redução, então nós comparamos 2.000 com 1.000 litros por hectare, tá, do Challenger. E é também para a gente saber se seria possível aplicar durante todo o ano. E os resultados foram já bastante promissores, que mostraram que praticamente durante o ano todo nós ficamos aí com 65% até 96% de mortalidade. Mesmo na época seca, embora tenha uma redução, principalmente aqui em setembro, outubro, uma redução pequena aqui de eficácia, mas também houve no químico, tá? Nós sempre comparamos com o controle químico, somente um mês houve diferença significativa com o químico, todos os outros foram semelhantes. Então, o que mostra que o produto poderia ser utilizado durante todo o ano, isso é devido à formulação, é um produto oleoso, isso tem umas características interessantes, diferente de outros produtos que não são formulação oleosa, né? Então, em resumo, os resultados foram bastante importantes, no sentido de mostrar que 1.000 litros poderia ser utilizado, né, talvez numa época mais seca, né, poderia utilizar um volume um pouco maior, tá? Isso eram plantas adultas, não me lembro exatamente, mais de 30 mil metros cúbicos. Com relação aos dados 2014 e 2015, então nós aí partimos já para tentar implementar o produto dentro do manejo convencional e do manejo orgânico, né? Então nós fizemos isso em 2 propriedades, aplicações mensais. Fizemos isso aqui na Fazenda da Toca, que era uma área orgânica e que tinha uma população alta, já era o objetivo nosso no sistema, porque nós aqui estamos comparando as populações naturais, tá? Aqueles estudos que eu mostrei todos foram em voal, né? Aqui também colocamos voal, mas nós fizemos um monitoramento da população por armadilha amarela e visual. E os resultados para psilídeos também foi significativo o controle, embora que houvesse bastante reentrada, eram experiências de 9 hectares total a área desse experimento. Mas o que chamou atenção para nós foi que houve uma redução drástica na população do ácaro da leprose, tá? Então, eu tenho aqui significativamente diferente a população da leprose, em verde aqui praticamente quase não subiu a população, que foi onde a gente aplicou o Challenger. Isso pode ser visto também pelas fotografias, aqui é uma área, parte da área onde aplicou o Challenger, e aqui o manejo convencional orgânico da propriedade. Houve uma grande queda de fruta, que chamou a atenção, tá, dos produtores, já ficaram muito interessados em tentar conseguir o produto para utilizar, né? Já na Fazenda São Carlos, em Nova Europa, nós também fizemos esse manejo, a população do psilídeo foi muito baixa, foi igual, praticamente quase zero, né, em todas as parcelas, incluindo do químico onde aplicou o Challenger e o controle. A população do ácaro da leprose também foi significativamente menor onde aplicou o Challenger comparado com o controle químico, tá? E para as outras pragas não houve diferença significativa. No caso aqui eu estou mostrando o ácaro da falsa ferrugem, que também não foi significativo, mas as populações foram baixas nesse ano. Mas nos 2 picos que houve, né, dá para observar numericamente, em verde aqui, onde aplicou o Challenger, menor do que onde aplicou o químico e o controle, tá? 2014, 2015. Também monitoramos nessa área, né, as principais pragas e os principais inimigos naturais. E o que nós observamos, né, eu estou mostrando aqui a Fazenda da Toca, onde essa população era bem alta de inimigos naturais, que não houve diferença para crisopídeos, para hemerobiídeos e para joaninhas, que são predadores importantes no cultivo. Então, o produto não apresentou a toxicidade, que é um fator desejável para os inimigos naturais, tá? Nós temos dados também para a tamarixia, o Parra comentou aqui, nós temos teste da EUBC, e o produto também é seletivo para a tamarixia. Então, o último dado que eu vou apresentar é com relação a dados recentes, aí nós estamos falando desse semestre, esses estudos foram feitos pelo Fundecitrus, né, com a colaboração da Coopert. Foi feita aplicações em 10 regiões aqui do estado de São Paulo e uma do noroeste do Paraná. E aqui estão a média desses dados de todas as áreas, levando a um controle de choque de 38% no primeiro dia, 65% no 5º dia e 82% aí no 10º dia. Então, resultados bastante expressivos.
principalmente se a gente considerar que algumas pulverações não foram, o controle não foi muito bom, e a gente não pode descartar, por exemplo, problemas de resíduo de fungicidas no tanque de aplicação, mas principalmente em duas áreas, pelo menos, os produtores usaram volume de cauda bem abaixo do que a gente tem recomendado. Tá? A gente tem recomendado em torno de 60 ml por metro cúbico. Né? Nós temos estudos de possibilidade de redução, isso especialmente em pomares menores, mais novos, né? Mas essas pulverações, algumas delas que deram resultado menor, foi com volume de cauda menor. Né? Isso considerando que nós temos aqui áreas com condições climáticas bastante diversas, aplicações feitas em diferentes horas do dia, né? Há uma certa estigma de que fungo só funciona se aplicar à noite, em horários mais frescos, em épocas úmidas. Os resultados nossos, que pelo menos para essa formulação, a gente mostra que não é bem assim, então o produto teria possibilidade de ser utilizado em diferentes formas dentro da área. Então, eu encerro por aqui, eu vou convidar o Danilo para apresentar mais algumas características do produto. Falando um pouco do produto, ele é um inseticida microbiológico, ele está registrado como um produto para proteção de plantas convencional, na mesma lei que regulamenta os agroquímicos, os microbiológicos também estão. Ele tem como modo de ação contato, por isso que é muito importante que você atinja o alvo e vai ao encontro do que os colegas falaram anteriormente com relação ao volume de cauda, tecnologia de aplicação. Tem como seu ingrediente ativo o fungo, a Isaria. A linhagem é uma linhagem específica de uso exclusivo, chamada Exalc 1296. Sim, existe uma diferença drástica e muito básica entre linhagens de micro-organismos. Fazendo uma analogia muito simples, é como seres humanos. Todos somos homo sapiens, mas cada um tem a sua diferença. Os micro-organismos não são diferentes. A formulação é uma suspensão concentrada e, de novo, o organismo ele não é solúvel em água, ele é miscível em água. Essa formulação proprietária tem vários coformulantes que trazem não só a sobrevivência, a miscibilidade, mas também uma rápida penetração do micro-organismo após a germinação no corpo do inseto. E ele é registrado no Ministério da Agricultura desde novembro do ano passado. Como benefícios, lógico, o controle do psilídeo é o primeiro bioinseticida específico para o controle de ECP no mundo. Este produto, inicialmente, está sendo lançado no Brasil e, posteriormente, ele vai ter um lançamento global, já em muitos países em fase de registro. Manejo de resistência, controle adicional de ácaros da leprose e outros organismos alvo, mas chamados de secundários. Redução de resíduos nos frutos, ausência de intervalo de carência, altamente demandado em alguns momentos da cultura. Podemos listar floração, proteção de polinizadores, por exemplo, e antes e durante a colheita. Resíduo zero, carência zero. Preserva inimigos naturais e agentes polinizadores. Como o professor Ítalo falou e o professor Parra mencionou, sim, ele preserva a tamaríxia, mesmo porque não são aplicados ao mesmo tempo e não são aplicados juntos. Tem compatibilidade com todos os produtos da lista PIC, na verdade, testes de compatibilidade, é o que eu vou falar posteriormente, e é um produto que traz sustentabilidade aliado à rentabilidade ao mercado. Falando um pouquinho de lista PIC, a gente sim traz esse produto no conceito do manejo integrado, e ele pode ser misturado com outros produtos. E a análise ou observação dessa mistura pode ser feita de uma maneira muito simples. Nós temos uma ferramenta no site, onde você entra lá em compatibilidade, ou você tem um aplicativo que você pega pelo Google Play ou Apple Store, só digitar Koppert, vai chamar compatibilidade Koppert, você clica lá, é autoexplicativo, clica no produto desejado, no caso Challenger, e você tem os ingredientes ativos dos produtos da lista PIC, e clicando nele ele vai dar verde compatível, amarelo moderadamente compatível e vermelho não pode ser misturado. Muito simples. De novo, de maneira bastante rápida, gostaria novamente de agradecer a atenção e ficamos à disposição para dúvidas e perguntas. Obrigado.